políticas públicas e epidemiologia aí do câncer bucal. E aí é bom falar desse assunto hoje, porque ontem até, eu não sei se vocês viram na mídia, foi o Dia Mundial, né, de combate ao fumo, um dia sem tabaco. Chegaram a ver, não, algumas unidades até aqui do município realizaram algumas atividades na rua, dentro da própria unidade de saúde da família. Não sei na cidade de vocês se teve algo parecido ou vocês viram também algum jornal, rede social, sim ou não? Na minha que eu vi, não, eu vi publicações. São nas redes sociais, né? E aí esse dia foi comemorado ontem, dia 31 de maio, e hoje é bom a gente falar desse assunto, que vocês vão descobrir que é um assunto que ainda vai demandar muita discussão, muita luta para ser travada, principalmente como prevenção. Porque vocês vão entender que o câncer bucal, a gente conhece todos os fatores de risco, a gente sabe quais são os fatores de risco, a gente sabe como é que ele é causado, mas ele ainda é bastante comum, epidemiologicamente falando. Quando a gente fala de câncer de boca, câncer bucal, a gente está falando de câncer que vai acometer os lábios, como também o interior da cavidade bucal, assoalho, língua, palato. Mais de 90% desses casos de câncer bucal é do tipo carcinoma espinocelular. Ou seja, a grande maioria dos câncer bucal é carcinoma espinocelular. Ele é porque ele tem uma histopatologia própria e entre os cânceres de boca, ele é o mais comum. Ele invade o epitélio e apresenta lá vários graus de escamação, de diferenciação, desculpa, escamosa, e tem grande propensão para metástase nos linfonodos. Tanto que muitas vezes a gente pede até para palpar, a gente vai falar mais na frente, da autoavaliação. Então a gente pede também para palpar o pescoço e ver os linfonodos, se estão edemaciados, se consegue palpar. Então, esse é o tipo mais comum de câncer bucal. Vocês vão discutir também ele na disciplina de patologia mais na frente. Hoje a gente está aqui a critério para discutir epidemiologia e as políticas, principalmente de prevenção do câncer bucal, tá certo? E aí ele pode se apresentar de diversas formas. Geralmente existem lesões pré-cancerígenas que precisam ser diagnosticadas antes para que ele não se transforme, por exemplo, no câncer bucal. Geralmente essas lesões são assintomáticas, ou seja, o paciente não sente dor nenhuma, são brancas ou pode ser vermelhas, como também pode ser branco-avermelhadas. E a gente chama de leucoplásicas, eritoplásicas ou leucoeritoplásicas. Para vocês esses conceitos são novidades, mas esse prefixo aqui, leuco, quer dizer branco, eritro quer dizer vermelho, e leucoeritro quer dizer branco e vermelho, né? Então são as cores mais comuns aí de ter essas lesões pré-cancerígenas. E aí, geralmente, como lesão fundamental, é uma úlcera que não cicatriza. Passa 2 semanas e aí tá lá sem dor, sem cicatrizar, e o paciente acha que aquilo é normal. Que não, tá aqui, não está incomodando, mas na fase mais avançada, essa úlcera pode se tornar sintomática e começa a sentir alguma dor, pode ter uma base bastante extensa e crescer até formar um nódulo ou uma massa mais endurecida. Mas geralmente, quando diagnosticada precocemente, é essa lesão que não cicatriza mesmo, essa úlcera sem dor nenhuma. E aí as áreas anatômicas na boca mais acometidas, a gente tem as regiões do lábio. Quando a gente fala de lábio, a gente já leva em consideração um grande fator de risco, que é a exposição solar. A cavidade oral a gente pode ter na mucosa jugal, né? Nas bochechas, na gengiva, no palato duro, na língua e também por baixo da língua no assoalho. Além de atingir regiões da orofaringe, do trígono retromolar e outras regiões aqui das tonsilas, nas paredes também posterior
da orofaringe. Então, todos esses tipos de cânceres que acometem essas diversas áreas anatômicas, a gente trata de câncer bucal. E aí, como a gente discutiu agora há pouco, são lesões que não cicatrizam e que está relacionada à ausência aí de sintomas dolorosos, são assintomáticas. Aí o paciente pensa que não é nada, deixa de procurar o cuidado. Só que em estágios mais avançados, a dor pode sim vir a aparecer, torna sintomático, e aí varia de um leve desconforto a dores bastante excruciantes em casos avançados, especialmente quando acomete a língua, que é uma estrutura bastante vascularizada. Outros sintomas comumente encontrados vai incluir aí dor de ouvido, rouquidão, sangramento, um dente que está ficando mole, dificuldade para respirar, dependendo da região, dificuldade para engolir, dependendo dessa ferida que não cicatriza, dificuldade de abrir a boca, parestesia, todas isso aí em fases mais avançadas da doença. Por isso que a gente discute tanto a necessidade de ter o diagnóstico precoce do câncer bucal. Vocês vão ver eu falando bastante aqui hoje sobre quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a chance de cura, maior é a chance de o tratamento, melhor é o prognóstico. Então, o diagnóstico precoce do câncer bucal vai favorecer a cura e vai favorecer o prognóstico. E aí, diversas imagens aí com os diversos sítios anatômicos que podem ocorrer na boca. Como, por exemplo, aqui na mucosa jugal, né, na gengiva. Aí vocês veem que é uma lesão aí já mais nodular, que pode causar a mobilidade dos dentes. Aqui no assoalho, borda lateral de língua, no lábio, no palato. Então, são diversas regiões e aí todos são tipo, a gente chama de câncer bucal. E o mais comum de ocorrer é o carcinoma espinocelular, tem um histopatológico mais próprio. Epidemiologicamente, no mundo e também no Brasil, o câncer bucal ele é o sexto câncer mais comum de ocorrer. Então, a gente vê que não é incomum. Ele está entre os 10 primeiros, está em sexto lugar. E a cada ano aparece em torno aí de 300.379 novos casos. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, ele acomete aqui, ó, ele é bem maior do que em países desenvolvidos. E aí a gente vai ver daqui a pouco algumas considerações socioepidemiológicas, sociodemográficas que fazem com que isso aconteça. Então, no Brasil, ele atinge cerca de 15 mil pessoas por ano, e a gente tem o Brasil como o terceiro país com maior número de ocorrência de câncer de boca. Isso a gente vai entender quando a gente discutir os fatores de risco. A gente vê que todos os fatores de risco são bastante comuns na população brasileira. Quando a gente fala de sexo, aqui nos homens, ele passa a ser um, dois, três, quatro, o quinto câncer mais comum. Então, ele é mais comum em homens do que em mulheres. Porque repare que nas mulheres, ele não está aqui entre esses 10 primeiros. Então, epidemiologicamente, o câncer de boca ocorre mais em homens do que em mulheres. Isso são dados de 2020, do ano passado, né, no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. E aí, mais uma vez, quando a gente for discutir os fatores de risco, vocês vão entender por que ele acontece mais em homens do que em mulheres. As mulheres, elas são mais cuidadosas em questão de saúde do que em homens. Então, elas passam a ter melhores hábitos de saúde bucal, passam a se alimentar melhor, né? Passam a cuidar melhor da sua saúde bucal, talvez se exponham menos ao sol. Quando a gente fala de fumo, de álcool, os homens bebem mais, fumam mais do que as mulheres, então tudo isso favorece para que ele seja mais comum em homens do que em mulheres. Então a gente tem um gênero masculino aí sendo acometido com 78% a 84,3%. E ele é mais comum na faixa etária de 40 a 70 anos de idade.
Em indivíduos também que possuem baixo nível de escolaridade, ele é mais comum do que indivíduos que possuem alto nível de escolaridade. E aí está relacionado, como por exemplo a gente falou da cárie, que é uma doença polarizada. Por quê? Indivíduos que possuem baixo nível de escolaridade são mais acometidos por câncer. A gente vai discutir os fatores de risco de um por um, mas já adianto. Indivíduos que têm baixo poder aquisitivo, que não são bem instruídos, eles não têm boa condição de alimentação, eles não não passam a ter bons cuidados de saúde bucal, higienização. Mais comum em indivíduos de cor de pele branca, principalmente quando o fator levado em consideração é o sol, a exposição solar, que é outro fator de risco. Então, ele é mais comum em pessoas de pele branca do que em pele morena, por exemplo. Naqueles indivíduos que estão expostos a altas doses de tabaco e álcool, também é mais comum. O tabaco é o principal fator de risco, tanto pelas substâncias tóxicas que tem, como também pela temperatura, né, que favorece aí a agressão da cavidade bucal. Mas quando associado ao álcool, a chance de desenvolver câncer bucal aumenta e muito do que o tabaco utilizado sozinho. Então, associado é como se houvesse um sinergismo aí entre o álcool e o tabaco e favorecesse o desenvolvimento do câncer bucal. Só que, infelizmente, 75% dos pacientes são diagnosticados em estágios 3 e 4, ou seja, já em estágios mais avançados. Então, repare, mais uma vez, a gente conhece os fatores de risco, a gente sabe que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura, mas, infelizmente, a grande maioria dos pacientes está tendo um diagnóstico tardio. Tendo um diagnóstico tardio, a chance de cura é menor, né? O prognóstico é pior, e isso é ruim para todas as pessoas que são acometidas. Aqui no Brasil, a gente tem a região sudeste com o maior número de internações, e em segundo lugar a gente tem nossa região, aqui o Nordeste, com o número de internações por câncer bucal. Quando a gente fala de óbitos no Brasil, mais uma vez, o Sudeste está em primeiro lugar, e aí o Sul fica em segundo em número de óbitos por câncer bucal. Câncer bucal também mata. E aí chama a atenção aqui a questão do Norte. Ele tem quase não tem cura, porque quase todos os pacientes que são internados, vejam a taxa, quase todos vão a óbito. Então, talvez esteja no diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio que não tem grande chance de cura, né? Até levar ao óbito. Por mais que a gente tenha políticas de promoção à saúde, até mesmo na caixa de cigarro, televisão, tudo aquilo que a gente discutiu no início de semestre, quando a gente falou da promoção de saúde, lembra? Da Política Nacional de Promoção de Saúde. E a gente falou bastante do combate ao tabaco. Então, essas políticas elas estão nas mídias sociais aí, extenso, né, forte. Na caixa de cigarro, o indivíduo compra o cigarro, tem lá a foto de um câncer bucal, mas o vício é grande, né? E mesmo sabendo que mata, que causa câncer, e aí passa na televisão, vê em rede social, a gente vai para a rua, mas é um vício difícil de combater. E aí a gente tem as desigualdades sociais também, as condições econômicas, que são responsáveis aí por 80% dos casos de câncer bucal, né? Além de associar ao tabaco e consumo de álcool. Por que condição socioeconômica baixa está relacionado aí? Os indivíduos que têm uma condição socioeconômica baixa, geralmente eles não têm uma boa higiene bucal, uma dieta não balanceada também, além de não procurar os serviços de saúde bucal com tanta frequência, para que haja um diagnóstico precoce. Então, tudo isso favorece o acometimento maior nesses indivíduos. Então, em relação à desigualdade social aí, tem uma menor escolaridade, trabalho manual, aumenta o risco de câncer de boca, bem como também a
menor taxa de sobrevida após acometido por câncer bucal. Então, a menor qualidade de vida está relacionada aí à saúde. Dúvida, gente, até aí? Tudo tranquilo? Sim ou não? Tá, Janiela? Ótimo. Não seja por falta de acesso, por falta de cuidado, geralmente essa população com baixo poder aquisitivo, ela é mais acometida aí. Infelizmente, nem todos têm nem escova, nem creme dental para poder fazer a higiene, né, da cavidade bucal. Quanto mais ter uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada e o acesso aos serviços de saúde também que é menor, né? Nenhuma dúvida? Ana, Clarice, Berg, Karen, tudo tranquilo? Raíssa, Raul, Vitória. Ô, professor, minha dúvida é a seguinte: quando o senhor mostrou aquela tabela lá no começo, falando sobre o ranking do câncer bucal, que ele atinge mais os homens, que se eu não me engano ficava em quinto lugar no segundo tipo de câncer. As mulheres também se enquadram nesse ranking ou somente os homens lideram nesse quinto lugar? Não, os homens. A gente Só os descobriu homens, né? justamente isso, é que ele é mais comum em homens do que em mulheres. Mulher, né? E aí, Então, nesse os caso, as cânceres. mulheres são minoria. Oi? E mulheres é minoria. Minoria. É, não é que seja minoria, mas ele não está pelo menos entre os 10 primeiros tipos de câncer que acometem as mulheres, né? O câncer bucal é mais comum em homem. Entendeu, Berg? Entendi sim, professor. Ó. Ô, gente, só um minutinho aqui. Eu vou só retornar uma ligação aqui de urgência. Só um minutinho, viu?
Vamos lá, gente. Desculpa aí. Todos aí ainda? Entrou mais gente, né? Boa tarde. Para quem entrou depois. A gente está discutindo hoje sobre câncer bucal. E aí falamos da epidemiologia. Vamos só reforçar aqui para ver se vocês estão a par. Mais comum em homens do que ou em mulheres? Epidemiologicamente falando. Homens. Homens. Muito bem. Mais comum. Vou dar duas faixas etárias. 15 a 30 anos ou 40 a 70? 40 a 80. Oi? 40 a 80? 40 a 70, né? Mais comum. Mais comum indivíduo de pele branca ou de pele escura? Branca. Branca. Ótimo. Quem tem alta escolaridade ou baixa escolaridade? Baixa escolaridade. Baixa escolaridade. Show de bola. E aí a gente meio que já pincelou alguns dos fatores de risco. A gente discutiu do tabaco desde o início, né? E quando a gente fala de tabaco, a gente usa cachimbo, hábito de mascar fumo, o próprio cigarro, às vezes daqueles cigarros eletrônicos, e do etilismo. E que quando associa tabaco aí ao o álcool, aumenta ainda mais a chance de desenvolver o câncer bucal. Ele potencializa, há um sinergismo e potencializa a chance de desenvolver o câncer bucal quando o uso crônico de álcool e tabaco. A gente tem os fatores culturais e socioeconômicos, a gente discutiu, que é aqueles usuários que têm, por exemplo, baixo poder aquisitivo, baixa renda, desigualdade social, né? Que favorece também o aparecimento de câncer dentário, porque não tem boas condições de higiene bucal, não tem como fazer uma dieta equilibrada e talvez tem menos acesso aos serviços de saúde. Outro fator de risco que a gente leva em consideração é a exposição à radiação solar. Foi quando a gente falou dos pacientes que têm a pele branca, né? E aí a chance de desenvolver, por exemplo, um carcinoma no lábio é grande por causa da exposição solar. Outro fator de risco é a má higiene bucal. A gente citou ela quando a gente falou das condições de baixo poder aquisitivo. Além disso, tem o uso de próteses mal adaptadas ou mal ajustadas, aquela prótese que está folgada, que pode estar ali machucando, agredindo a mucosa. Deficiência imunológica, né? Baixa imunidade, então é mais fácil de vir a desenvolver, principalmente quando associado a outro fator de risco, o câncer bucal. A dieta não é equilibrada, né? Diferente de uma dieta rica em fruta, legumes, óleos vegetais, que favorece o não aparecimento, mas uma dieta não equilibrada também contribui. E o papiloma vírus humano, que é o HPV. A gente tem hoje aí mais de 150 subtipos de HPV, de papiloma vírus humano. Hoje a gente conta com vacina para o HPV, né, para meninas, para meninos, adolescentes, mas que ele é muito transmissível, principalmente por sexo oral. A gente vai falar mais dele na frente. E aumenta a chance de desenvolvimento do câncer bucal. E aí, ó, quando a gente falou já diversos fatores de risco. Então, tudo isso aí dentro da cavidade bucal. Além disso, como outros fatores de risco, na cavidade bucal, a gente está exposto, por exemplo, faz uso, né, de antissépticos bucais, muitas vezes, que contém álcool. A gente come muita besteira, a gente faz ingestão de álcool, de tabaco. Então, tudo isso aumenta a chance do aparecimento do câncer dental, do câncer bucal. O álcool, principalmente os destilados, quando a gente fala de destilado, cachaça, conhaque, uísque, é um grande fator de risco, né, para o câncer bucal. O principal é o tabaco, claro. Mas ele, quando associado ao tabaco, ao fumo, ele potencializa aí a chance do desenvolvimento do câncer bucal. E além disso, a gente pode ter álcool em xarope, pode ter álcool em antissépticos bucais, são os colutórios, né? E em outras bebidas. Então, na cavidade bucal, o álcool, infelizmente, muitas vezes não deixa de estar presente. E aí, quando a gente falou do HPV, do papiloma vírus humano,
Vocês vão entender. A gente já fala aqui, ó, de álcool e de tabaco. Quem vocês acham que fumam e que bebe mais, homens ou mulheres? Homens. Homens, não é isso? Sexo. Lembra que eu falei do papiloma vírus humano, que pode ser transmitido, por exemplo, pela prática de sexo oral sem proteção. E aí, quanto mais parcerias, maior o risco. Quem tem mais parceiros sexuais? Homem ou mulher? Homens. Homens, não é? Então, o maior risco de desenvolver, por exemplo, o papiloma. Quanto mais cedo se inicia, maior é a chance também. Quem inicia mais cedo a atividade sexual, homem ou mulher? Homens também. Homens também. Não é isso? Por mais que a gente tenha hoje prevenção do HPV com vacina, né? A gente sabe que é uma medida protetora. Hoje já conta no SUS com vacina para o HPV para meninas aí de 9 a 14 anos, homens de 11 a 14 anos, mas muitas vezes também a prática sexual sem proteção, sem preservativo, é um grande favorável aí para o aparecimento do papiloma vírus humano. O diagnóstico precoce, melhor, porque quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, melhor o prognóstico, né? A terapia passa a ter também baixo custo, diferente de um diagnóstico tardio, onde a chance de cura é bem menor, podendo levar até a morte. Então, por isso que a gente precisa fazer a prevenção, especialmente com educação em saúde. É conscientizar a população dos fatores de risco. São fatores de risco que a gente conhece. Todos que causam câncer bucal, a gente conhece todos os fatores de risco. Mas que a população, infelizmente, não deixa, né, de fazer uso tabaco, de álcool, de se expor ao sol, de não colocar protetor solar, de praticar sexo oral sem camisinha, de usar álcool e tabaco junto, de não ter uma boa higiene bucal, de usar uma prótese que não está bem ajustada. Então, quanto mais a gente educa, mais conscientiza a população, maior a chance. Combater também a desigualdade social, a gente viu que é mais comum, né, em pessoas menos favorecidas economicamente. Então, essas políticas que fortaleçam o combate à desigualdade através dos gestores também é de grande eficácia, principalmente garantindo acesso aos serviços de saúde às populações menos favorecidas. E para isso a gente conta com a Política Nacional de Prevenção ao Controle de Câncer, que foi lançada em 2013, que faz parte aí da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, que é o Brasil Sorridente, que a gente já discutiu, né? Dentro da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, a gente tem a estrutura dessa rede oncológica no SUS, que visa justamente reduzir a mortalidade e a incapacidade causada pelo câncer, a possibilidade de diminuir os novos casos, bem como contribuir para uma melhor qualidade de vida daqueles usuários que já foram diagnosticados com câncer por meio de ações de prevenção, de promoção, a detecção precoce, o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e os cuidados paliativos. E aí está na responsabilidade dos gestores, seja do município, do estado, a nível nacional também. É um componente assistencial que é regulado pela nossa Política Nacional de Atenção Básica, que tem a estratégia de saúde da família, o antigo PSF, como porta de entrada principal, né, como a ordenadora na rede, e a gente tem a equipe de saúde bucal que faz parte da estratégia de saúde da família, que é apta, que conhece os fatores de risco, que conhece as lesões pré-cancerizáveis e que então pode conscientizar a população, pode fazer educação em saúde e pode divulgar a informação de um diagnóstico precoce. A necessidade de um diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura. Então, cabe aos dentistas, principalmente que atuam na atenção básica, a realização dessa atenção em saúde bucal, com promoção, com proteção de saúde, com prevenção dos agravos, principalmente dos fatores de risco, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde, seja a nível individual ou a nível coletivo também. E a atenção básica ela tem a função de realizar essas ações de promoção, de prevenção de fatores de risco,
E aí foi o que eu iniciei a aula falando, né? O dia de ontem. A gente viu na mídia social, nas redes sociais, muitas equipes de atenção primária à saúde e de equipe de saúde bucal nas ruas, nas unidades, conscientizando a população no dia de ontem, que foi o combate ao cigarro, né? O combate, o dia sem tabaco. Então, dentre esses fatores, destaca-se o câncer bucal, que tem a diminuição da prevalência aí do uso de tabaco e de álcool como fatores de risco muito fortes. E acompanhar aqueles indivíduos que fazem uso, por exemplo, de tabaco e álcool, que tem outros fatores de risco, é homem, está nessa faixa etária, fuma, bebe, se expõe ao sol, trabalha na roça o dia todo, não usa protetor solar, não usa chapéu, tem várias parceiras sexuais, não usa preservativo. Então, a atenção básica acompanhando essa população, favorecendo estratégias de prevenção, além de, claro, detecção precoce, é mais oportuno aí para confirmar o diagnóstico e realizar o tratamento em caso de câncer bucal. Então, realiza assistência diagnóstica e terapêutica, além de assegurar dentro da rede o encaminhamento do usuário, seja com lesão suspeita ou a confirmação também de diagnóstico de câncer para as unidades hospitalares. A atenção primária é a porta de entrada, que é a unidade de saúde da família, né? Depois disso, a gente tem a atenção secundária, que é o centro de especialidade odontológica, então pode encaminhar o usuário da atenção primária para o CEL, que é na atenção secundária, para realizar a biópsia e fazendo o diagnóstico precoce. E aí, sendo detectado o câncer bucal, encaminha para a atenção terciária, que pode ser a atenção especializada hospitalar, seja o Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, o CACOM, ou as unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, que é o UNACOC, e os hospitais também que fazem cirurgia oncológica, porque aí faz cirurgia, quimioterapia para tratar o câncer bucal. E esse serviço ele tem justamente o objetivo de oferecer tratamentos especializados de alta complexidade para pessoas com cânceres, oferta aí os cuidados paliativos na internação e também na assistência ambulatorial e domiciliar. Então, não quer dizer porque o indivíduo partiu da atenção primária, partiu da unidade de saúde da família, foi para o CEL, fez o diagnóstico de câncer bucal e aí está no hospital realizando quimioterapia, cirurgia, que ele vai ficar desassistido. A equipe da atenção primária, dentro do SUS, ela é responsável por garantir a longitudinalidade do cuidado desse usuário. Então, tem que fazer o acompanhamento do usuário como forma de prevenção, de eliminação dos fatores de risco, né? E diminuindo a chance, por exemplo, de recidiva. A cobertura populacional, infelizmente, aos serviços de saúde continuam baixa, e isso dificulta tanto o diagnóstico quanto o tratamento de câncer bucal em tempo hábil, e vai refletir diretamente na qualidade e tempo de sobrevida dos usuários, bem como no aumento de custo, porque quanto mais tarde o diagnóstico, maior também é os custos, né, para o tratamento do câncer bucal. Então, investindo no processo de regionalização, garantindo um acesso universal a todos os usuários, diminuindo a desigualdade do acesso, promovendo a equidade, é mais fácil também de ter políticas igualitárias na prevenção do câncer bucal. E aí, vejam bem, a gente conhece todos os fatores de risco, sabe quais são os riscos do câncer bucal, sabe como se prevenir, mas infelizmente ele tem epidemiologicamente esse grande cenário, tanto mundial, né, como nacional, e a gente vê também a nossa região, o Nordeste, como o segundo, né, em casos de internamento no Brasil. Então a gente tem diversas razões para esse câncer não existir. A gente tem a acessibilidade, a gente conta hoje com um sistema universal, onde os dentistas espera-se que sejam, a equipe de saúde bucal seja capacitada, né, seja atualizada para realizar o diagnóstico precoce, conscientizar a população do autoexame bucal, observa alguma lesão que não cicatriza, está indolor há mais de 2 semanas, está crescendo, é um nódulo, esbranquiçadas, avermelhadas,
tem oportunidade, a gente tem um acesso universal. Então a população, ela tem como fazer um exame bucal anual, tem como ir na unidade de saúde da família e fazer esse exame bucal, fazer sua consulta odontológica de rotina. Tem como conscientizar a população, porque a gente sabe quais são as causas, a gente sabe de cigarro, a gente sabe de fumo, a gente sabe de sol, a gente sabe de HPV, a gente sabe de dieta, de má higiene, de próximo ajustado. E tem como fazer uma intervenção precoce. Se o indivíduo faz o exame bucal anual e tem alguma lesão pré-cancerizável, uma leucoplasia, uma eritoplasia, e faz a biópsia e vê que é uma lesão pré-cancerizável, não tratar essa lesão antes de que ela se torne um câncer, é bem mais fácil. A gente tem muitas e muitas razões para que não exista esse cenário epidemiológico, mas infelizmente a gente precisa de políticas mais abrangentes, né, e mais acessíveis para que esse quadro mude, para que esse cenário mude. Então, para esse novo triênio, 2020 e 2022, e isso é um dado do Instituto Nacional do Câncer, 11.180 casos novos ainda de doenças em homens e ainda 4.000 casos em mulheres, para cada ano desse triênio, 2020 para 2021. Então, ou seja, ou a gente pratica educação, promoção em saúde, baseado nesses fatores de risco, ou esse cenário nunca vai mudar. Dúvida, gente? Dúvidas? Quero escutar vocês agora. Só eu falei. Nenhuma, professor. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Ninguém tem dúvida não, gente? Janiele, Karen, Ana Clara, Clarice, Raul. Berg, tranquilo? Vou ver agora se está tranquilo. Tranquilo, professor. Vamos fazer o joguinho aí para ver se tá de boa mesmo. Se vocês gravaram. Vou botar no grupo o link e aí compartilho aqui com vocês o PIN. Todos sabem jogar, né? Todos sabem jogar? Eu acho que sim. Ótimo. Mandei aí no WhatsApp, gente, o link. Que aí eu vou compartilhar com vocês aqui o PIN. Vitória. Ah, já entrou, Vitória. Vou passar o PIN. São perguntas, Vitória, que tem múltiplas escolhas e aí geralmente são coloridas. O ideal é que você utilize duas ferramentas aí. Se você estiver no computador, tenta acessar o jogo pelo celular, ou o inverso, se estiver no celular, tentar acessar o jogo pelo computador, ou até mesmo num celular você acompanha as perguntas e no outro você responde. Porque esse jogo requer agilidade, além de conhecimento, um pouco de agilidade. Quanto mais rápido você for, melhor.
Mas caso não tenha como utilizar dois, participa pelo menos com um para ter a interação aí e compartilhar o conhecimento, viu? Fica mais fácil de você memorizar o assunto. Não deixa de participar, não. Sim, aí as respostas geralmente são vermelho, amarelo, verde e azul. Se você acha que a resposta que está na cor azul é a verdadeira, no outro dispositivo você vai lá e clica na cor azul. Entendeu, Vitória? Ótimo. Só um minutinho, eu estou abrindo aqui, gente.
Vou compartilhar agora. Tá um pouquinho lento aqui, gente. São 4 perguntinhas, mas que aí a gente vai revisar tudo que a gente discutiu agora, que é justamente o objetivo principal da nossa aula aí de política de câncer bucal, tá certo? De prevenção, de epidemiologia do câncer. Tá aparecendo já aí para vocês? Tá aparecendo, gente? Não? Ainda não. Oxente. Eu vou sair e entrar novamente aqui na aula, viu, gente? Acho que é o T-Link. Só um minuto, eu volto já, aguardem aí.